Numa decisão de saneamento do processo, onde o juiz não analisa o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, é caso de embargos de declaração ou de pedido de esclarecimento. Olha que questão bacana essa, né? Muitas vezes surge dúvidas práticas mesmo quanto a esse expediente, né? Que o artigo 357, parágrafo 1º, concede às partes diante de uma decisão de saneamento do processo. A partir do momento em que o juiz prolatou a decisão de saneamento do processo, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ao juiz. Para quê? Para solicitar ajustes nessa decisão de saneamento. Esse pedido de esclarecimento ou ajuste, ele tem que ser feito no prazo de 5 dias a contar da intimação da decisão de saneamento. E se não é feito esse pedido, aquela decisão de saneamento se torna estável. Muito bem, paralelamente a isso, nós temos o artigo 1022 do Código de Processo Civil, que diz: cabe embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. E, por fim, cabe embargo de declaração para corrigir erro material. Professor, qual é o prazo que as partes têm para pedir esclarecimento ou ajuste? 5 dias a contar da decisão de saneamento. Professor, qual é o prazo que as partes têm para apresentar embargos de declaração da decisão de saneamento do processo? 5 dias também. O prazo aqui é igual. Bom, qual que eu faço? Eu vou no pedido de esclarecimento ou ajuste ou eu vou no embargos de declaração quando o juiz tinha que analisar na decisão de saneamento a revogação do benefício da justiça gratuita e não analisou? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da justiça gratuita. Quando o autor pede justiça gratuita, o autor pede na petição inicial. Normalmente, ele pede na petição inicial. Se esse autor for uma pessoa jurídica, o autor pessoa jurídica que pede justiça gratuita, ele tem que comprovar na inicial a hipossuficiência. Ele tem que trazer elementos de provas que vão evidenciar que ele, pessoa jurídica, não tem condições de arcar com as custas do processo. Tem que abrir as contas aí, tem que trazer o balancete lá, os registros contábeis dessa empresa para demonstrar que a empresa não tem condição de pagar as custas do processo. Não, professor, não é uma pessoa jurídica. Quem está pedindo assistência judiciária gratuita é o autor, pessoa física. Pessoa física. Bom, se é pessoa física, a lei diz que basta uma mera declaração de que o autor, pessoa física, é hipossuficiente para que ele tenha direito à assistência judiciária gratuita. Então basta que o autor faça um pedido na inicial e declare lá que ele é hipossuficiente. Não precisa nem ser uma declaração por escrita, basta que isso esteja na petição inicial. Bom, ele não precisa comprovar então, professor? Não precisa comprovar. Só que o juiz, quando ele vai receber a petição inicial de um autor, pessoa física, que tem pedido de justiça gratuita, o juiz vai analisar se está mesmo evidenciado uma situação de justiça gratuita ou não. Por quê? Porque ao ler a petição inicial, o juiz pode extrair um elemento dessa petição inicial que evidencie que o autor possa pagar as custas do processo. Por exemplo, o autor na inicial se qualificou como médico. Bom, se ele se qualificou como médico, há um indício de que ele tem condições de pagar as custas do processo. Ou ele colocou como endereço residencial um local onde é
o bairro, né, o condomínio mais chique da cidade, né, onde o metro quadrado é mais caro, onde o padrão social de quem mora naquele local é um padrão social alto, que evidencia que aquela pessoa tem condições de arcar com as custas do processo. Ou, por exemplo, ele está numa ação de revisão de contrato em que o objeto do contrato é um bem de alto valor, um imóvel, uma fazenda, um carro importado. Isso evidencia que essa pessoa tem condições econômicas, já que ela faz contratos envolvendo esses bens. Quando, e só nessa hipótese, quando o juiz, ao ler a inicial, evidencia um elemento que aquela pessoa não tem direito à justiça gratuita, o juiz determina a emenda da petição inicial. Para quê? Para que o autor, no prazo de 15 dias, comprove a sua hipossuficiência. Mas ao determinar a emenda inicial, o juiz tem que especificar qual foi o elemento que ele observou, que evidencia que aquele autor tem direito à assistência judiciária. Não tem direito, né? À assistência judiciária gratuita. E aí o autor terá 15 dias para apresentar as suas provas quanto a isso. E vamos imaginar que esse autor junte na sua emenda inicial documentos que demonstram que ele não tem condições de arcar com as custas do processo. Muito bem, o juiz recebe a petição inicial diante da emenda e concede a assistência judiciária gratuita. Perceba, nessa situação, o autor já passou pelo primeiro filtro da assistência judiciária gratuita, o filtro do juiz, que analisou na petição inicial se ele tinha condições ou não de arcar com as custas do processo, e ele mostrou para o juiz que não tem condições, o juiz deferiu a assistência judiciária gratuita. Muito bem, o réu será citado para comparecer à audiência do 334, as partes vão para a audiência do 334 e não tem acordo, e aí começa a contar o prazo para a defesa do réu. E o réu, na sua contestação, pode impugnar a assistência judiciária gratuita concedida pelo juiz na inicial. Agora, o réu apresenta essa matéria de defesa na contestação, preliminar de contestação. Revogação da assistência judiciária gratuita. O réu vai dizer para o juiz, lá na sua defesa, que aquele autor tem condições sim de pagar o valor das custas do processo. Muito bem, como temos uma preliminar aqui, e como essa contestação provavelmente tem fatos novos, né? O juiz vai oportunizar a réplica ou impugnação à contestação ao autor. E o autor, na réplica, terá que manifestar sobre a revogação do pedido de assistência judiciária gratuita. E esse processo vai vir concluso para o juiz. E o juiz agora está no saneamento do processo. Lá no saneamento do processo, o juiz tem que conhecer todas as preliminares que o réu apresentou na contestação. Se o juiz já tem elementos para decidir a preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita, é na decisão de saneamento que o juiz deve conhecer o pedido feito pelo réu, na contestação, o pedido de revogar a assistência judiciária gratuita do autor. Então o juiz analisa isso na decisão de saneamento. Mas pode ser que o fato ficou controverso, se o autor tem ou não capacidade de pagar as custas do processo, e o juiz fixe esse fato controvertido como elemento de prova. Para quê? Para que as partes produzam prova na instrução sobre a real capacidade econômica do autor, se ele tem direito ou não ao benefício da assistência judiciária gratuita. Então, de duas, uma. Ou o juiz conhece no saneamento e analisa o pedido de revogação, concedendo ao réu a revogação do benefício do autor,
ou confirmando a justiça gratuita em favor do autor, ele decide essa questão, ou ele fixa essa questão como sendo um ponto controvertido para que as partes agora produzam provas. O que não pode é o juiz, na decisão de saneamento, permanecer omisso. Nem conheceu o pedido de revogação da justiça gratuita e nem fixou isso como um ponto controvertido. O juiz foi omisso. Então vamos imaginar que o juiz prolatou uma decisão de saneamento do processo, onde ele não analisou a preliminar. Deu um probleminha aqui, né? E nem tão pouco fixou isso como um ponto controvertido. Ele foi omisso. Bom, se eu sou agora o réu, eu tenho duas formas de suprir essa omissão. Eu posso, em tese, entrar com um pedido de esclarecimento ou solicitação de ajuste baseado no parágrafo 1º do artigo 357, ou eu posso entrar com embargos de declaração, porque essa decisão foi omissa sobre um ponto, a justiça gratuita, que o juiz deveria conhecer e não conheceu. Muito bem. Qual é o mais adequado, professor? No meu escritório nós estamos em dúvida exatamente se entramos com o pedido de justiça, o pedido de esclarecimento ou ajuste, ou entramos com embargos de declaração. Veja, o pedido de embargos de declaração, ele é mais restrito do que o pedido de esclarecimento ou ajuste. Por quê? Porque o 1022 diz que cabe embargos de declaração para esclarecer uma obscuridade ou eliminar uma contradição. E também para suprir uma omissão de uma questão que o juiz deveria ter conhecido e não conheceu, ou para corrigir erro material. Então são só essas hipóteses. O pedido de esclarecimento ou solicitar ajuste, ele é mais amplo, né? Ele é mais amplo porque a decisão de saneamento é complexa. É uma decisão onde o juiz analisa as preliminares, fixa os pontos controvertidos, as questões de fato controvertido, o juiz analisa as questões de direito, o juiz analisa se é caso de inversão ou não do ônus da prova, o juiz admite ou não admite a produção da prova requerida pelas partes, o juiz designa a audiência de instrução e julgamento, se for o caso. É uma decisão muito mais complexa. Agora veja, no meu modo de interpretar essas duas possibilidades, eu vejo o seguinte. Eu vejo que o pedido de esclarecimento ou ajuste é de algo que está na decisão de saneamento reconhecido pelo juiz, né? É aquilo que o juiz analisou na decisão de saneamento. Ele analisou, mas merece um ajuste, um esclarecimento. Como a decisão de saneamento, ela em tese não é passível de recurso de agravo, ela só é passível de recurso de agravo quanto à inversão ou não do ônus da prova, todas as demais questões que foram analisadas pelo juiz na decisão de saneamento não cabe agravo imediato. Não cabe, não está no rol do 1015, a não ser a inversão do ônus da prova. Bom, se a parte não tem o agravo para questionar o que o juiz conheceu, então o código deu a ele, parte, o direito de pedir um esclarecimento ou um ajuste. Mas esclarecimento e ajuste é sobre algo que foi conhecido pelo juiz na decisão de saneamento. Nesse caso que o doutor Aloysio me pergunta, o juiz não conheceu. Como que eu vou ajustar? Como que eu vou esclarecer algo que não foi conhecido, que é o pedido de revogação da justiça gratuita? Isso não foi conhecido pelo juiz. Isso não foi conhecido pelo juiz. Então eu entendo que aqui há uma omissão. E se há uma omissão, se eu sou o réu, primeiro eu peço os embargos de declaração. Para quê? Para suprir a omissão. E aí o que o juiz vai ter que fazer nos embargos de declaração?
conhecer o pedido de revogação da justiça gratuita. E se ele conhece esse pedido, eu ainda posso, depois que ele conheceu o pedido, pedir um ajuste ou um esclarecimento, se ficou algo controverso, se ficou algo ali, em aberto. Quando eu já peço de cara o pedido de ajuste de algo que nem foi conhecido, como que eu vou ajustar, esclarecer algo que não foi conhecido? Então, se eu fosse o advogado do réu nesse caso, eu pediria primeiro os embargos de declaração. Os embargos de declaração para que o juiz supra a omissão lá na decisão do saneamento. Conheça o pedido de revogação. Depois que houve o pedido analisado pelo juiz, eu ainda tenho o direito de pedir o ajuste ou esclarecimento, para só depois aquilo se tornar estável, precluso, que é o que diz o parágrafo 1º do artigo 357. Tá? Então, estrategicamente, eu acho que nesse caso concreto seria melhor o pedido de embargos de declaração, porque houve uma omissão. E depois, se for o caso, ajuste ou esclarecimento, ok? Porque eu não posso esclarecer ou ajustar algo que não foi ainda conhecido, tá bom? Eu só posso pedir pedido de ajuste ou esclarecimento daquilo que foi analisado pelo juiz, mas foi mal analisado, tanto que merece um ajuste ou um esclarecimento. Professor, e o pedido de reconsideração? Pedido de reconsideração não é isso, tá? Aqui nem se cogita de reconsideração. Por quê? Porque nós temos o parágrafo 1º do artigo 357. Você pode pedir um ajuste, um esclarecimento. Reconsiderar é reanalisar. E reanalisar não é possível. Não é possível reanalisar, tá bom? Então não tem pedido de reconsideração, ok? Muito bem. Outro ponto importante aqui. O professor disse que na decisão do saneamento, em regra, não cabe recurso de agravo, mas que determinadas matérias cabem recurso de agravo, que estão na decisão de saneamento, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Está lá. A inversão do ônus da prova está no rol do 1015? Está. Está no rol do 1015, então cabe recurso de agravo sobre esse capítulo da decisão do saneamento. O capítulo da inversão do ônus da prova. Mas, professor, se o réu alegou na sua contestação como preliminar revogar a assistência judiciária gratuita e o juiz, na decisão de saneamento, revoga a justiça gratuita, ele acolhe a preliminar do réu para revogar a justiça gratuita e intima o autor para recolher as custas do processo. Bom, se o juiz, na decisão do saneamento, acolhe a preliminar de revogar a assistência judiciária gratuita, quando o juiz revoga a assistência judiciária gratuita, cabe agravo de instrumento. Está lá também no rol do 1015. Então, esse capítulo da decisão de saneamento cabe agravo de instrumento, mas vai caber agravo de instrumento ao autor, que foi sucumbente e agora terá que recolher as custas do processo diante da revogação do seu benefício. Artigo 1015, inciso... Deixa eu ver qual é o inciso aqui. Inciso 5. Rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de revogação, tá bom? E aqui o juiz está acolhendo o pedido de revogação feito pelo réu na contestação como uma matéria preliminar. Maravilha!